capítulo 1. Aleluia. Eu vou ler logo no início. Nós estamos no mês de paternidade, nós estamos falando algumas coisas interessantes. Eu quero que você... Hoje a gente vai falar alguns versículos, né? Preste atenção. Quem gosta de anotar, anote. Amém? Minha voz é voz de trovão. Alexandre, regula aí. Para não ficar incômodo. Diz assim. Só deixa o retorno para mim, abaixo para eles. João capítulo 1. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas. E as trevas não a compreenderam. Aleluia. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem nele, crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aleluia. Amém? Curva sua cabeça. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos e te pedindo, meu Deus, a tua presença neste lugar. Senhor, conduza tudo aqui. Eu te peço, amigo Espírito Santo, esteja conosco. Espírito Santo, se movimenta, abre os corações, abre os ouvidos do teu povo nesse momento. No momento da palavra ministrada, que nós venhamos a sair daqui mais edificados e mais alimentados, em nome de Jesus, amém. Começamos, né? Semana passada eu preguei sobre paternidade, pode ser que eu passe algumas coisas, o tempo tá bom para falar. Eu coloquei um título nessa mensagem, um novo lar pela adoção, amém? Nós vamos estar ministrando agora. João, esse João que escreveu aqui a carta, era o João, o apóstolo, irmão de Tiago, filho de Zebedeu, aquele que foi preso na ilha de Pátimos, amém? E ele expressa claramente, apesar que Jesus, vindo como um homem, ele nunca deixou de ser divino, amém? Ele era Deus. Jesus veio na terra como homem, mas nunca se deixou de ser Deus, o Todo-Poderoso. Amém? O verbo que estava com Deus, o verbo era Deus. Aleluia. Amém ou não amém? Ele continua sendo Deus, né? E pelo verbo, todas as coisas foram criadas por ele, porque sem ele, nada do que foi feito se fez. Você pode dar glória a Deus por isso? Mas a Bíblia fala que ele veio para aquilo que era seu, mas os seus não o receberam. Caramba. Os seus não o receberam. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. E os seus não o receberam. Isso mexe comigo. E muitas vezes, somos nós os pregadores, os trabalhadores, muitas vezes, que dificultamos essa conexão. Aí você vai falar, mas pastor, por quê? Sim, porque nós somos homens.
As pessoas que entram aqui numa igreja, né, são pessoas físicas, têm corpos. E normalmente as pessoas, quando chegam dentro da igreja, ela está passando por uma situação terrena, um problema. E normalmente nós, muitas vezes, mantemos, não que seja errado, né, mas mantemos palavras para as pessoas serem melhores, alcançar ganho de patamar e serem prósperas na vida. É uma verdade? Sim, não que isso seja errado. Mas, muitas vezes nós nos deixamos levar pela situação da pessoa. Então as palavras e as ações são praticamente voltadas para isso. Mas Deus, quando Ele escreveu a palavra dEle, Ele não quer isso. O que Ele quer mais que você conheça a profundidade de sua existência, que Ele é o Senhor da terra. O que mais Deus quer que você o conheça na profundidade? Não é para resolver somente o teu problema terreno, mas que você conheça que o verbo, aleluia, que estava na terra, era o próprio Deus. E Ele quer se revelar a você e a mim, porque a gente sabe quem Ele é, né? Sabendo quem Ele é, né? Na profundidade, essa superficialidade da necessidade humana se torna secundária, porque está tudo controlado pelo nosso Senhor, nosso Deus. A própria palavra fala em Mateus capítulo 11, versículo 28, fala: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou humilde e manso de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Deus quer: vinde a mim, me conheça, tenha intimidade comigo, se relaciona comigo. Eu tenho solução para os teus problemas. Só que a gente vai de uma forma diferente. A gente só vai lá para conseguir a coisa e não quer saber nem de Deus. Você sabia que a pior idolatria são duas? Eu vou falar isso mais à frente. A pior idolatria são duas. Criamos idolatria muitas vezes com aquilo que nós vemos, e nós transformamos aquilo que nós vemos como um ídolo, e nós nos prostramos aquilo e torna Deus, né, um distanciamento, porque você começa a pedir por aquilo que você vê, por aquilo físico, né? E outra forma de você transformar numa idolatria é quando você cria um Deus para você, um Deus de mente. Você constrói um Deus como você quer que Ele seja, para resolver os seus problemas. E muitos que vão por esse caminho se decepcionam, porque Deus já é, Ele é o eu sou. E são duas, uma física e uma mental. Isso é a pior coisa que tem. Deus já é, antes de você pensar e construir Ele, Ele já é na tua vida, já é na minha. Quem está me entendendo, dá glória a Deus. Ou seja, quando nós entendemos que verdadeiramente Deus quem é, quando nós o conhecemos e entramos na profundidade de sua existência, buscamos a Ele e continuamos a buscar, nós vamos entender verdadeiramente o que Ele é. E o que Ele quer? Que você o conheça como Pai. É verdade? Sim. E a gente vai falar sobre isso em nome de Jesus. E uma das coisas mais importantes dessa paternidade, entenda o seguinte, é a comunhão. Quando você verdadeiramente se aprofunda com Deus, quando você verdadeiramente tem contato com o Senhor e quer conhecer mais dEle, você começa a entrar na intimidade do Senhor. Isso gera paz, isso gera segurança, e isso gera uma identidade para você. Amém ou não amém? Gera uma identidade. Ou seja, você começa a dar significado à tua vida, um significado real, porque a tua vida, como muitos, não é só para comer, beber, crescer, se reproduzir e um dia morrer, meu irmão, que tudo acaba assim. Ou seja, você passa a tua vida toda fazendo isso, sem um significado algum, mas Deus quer que você coma da mesa dEle, beba da mesa dEle, reconheça Ele, viva com Ele, Ele é o teu Pai, e nós somos os filhos na eternidade. Aleluia, você pode dar uma salva de palmas ao Senhor, porque Ele quer que você coma da mesa dEle. Não leva uma vida fútil assim. Quantos eu conheço que estão curtindo a vida doitada, um dia vai acabar? Acabou. Dá um significado à vida.
Deus, quando você começa a ter intimidade, comunhão, você recebe a segurança que Ele existe, uma paz interior e ganha uma nova identidade com isso. Mas um sinal, né, desse significado de vida tem um nome, sabe o que é? Propósito. Aí você vai falar, pastor, mas o que é propósito? Pastor, o propósito é o meu ministério. Pastor, Deus me mandou para aqui para algum propósito. Eu tenho que realizar. Sabe qual é o maior propósito de Deus para você? O maior propósito revelado, quando você tem intimidade e profundidade com Deus, é você ter o caráter dele, a imagem e semelhança dele. Porque a Bíblia fala em Gênesis capítulo 1, versículo 26, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Na queda isso se perdeu. Deus quer que nós voltemos à origem, a imagem e semelhança de Deus, o caráter dele. Esse é o principal propósito para o homem. E muitas vezes nós entramos na casa dele, Senhor, o que o Senhor quer revelar para mim? Qual é o propósito da minha vida? Tem muita gente que está dentro da casa de Deus, buscando o propósito, mas não construindo caráter. Porque quando você constrói o caráter, cada vez que você busca o Filho dele, você começa um caráter cristão, o caráter de Cristo, a mente de Cristo, vai entrando dentro de você, você vai reconhecendo o verdadeiro propósito. É, aleluia, o unigênito se tornar primogênito entre muitos irmãos que vão vir. E tem irmãos aqui, dão glória a Deus. Deus quer isso. Não tem como você ter o acesso a Ele e viver com Ele, se você não tem uma identidade do Filho. Muitos estão dentro da igreja, no entanto, sem reconhecer a sua filiação. Porque vem para a igreja, como eu falei, buscar alguma coisa, alcançar alguma coisa, recuperar alguma coisa, reconhecer o seu propósito. O maior propósito é você ser parecido com aquele que veio, morreu por você, pagou um preço de cruz, levou o pecado da terra, o unigênito passa a ser o primogênito. Deus quer isso, formar a sua família. Vós sois da família de Deus. É isso que Deus quer, meu amado. O principal propósito é isso. Na queda, Deus falou, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Ele está falando de caráter, Ele está falando de conceitos, Ele está falando aí de uma identidade separada, fora do mundo, um mundo caído, que nós perdemos. Quando você entra na igreja, você começa a conhecer e procurar conhecer o Senhor. Esse é o teu principal propósito de vida. Quando você faz essa caminhada, pode ficar tranquilo, o Pai vai te direcionar tudo. Você vai reconhecer para quê, o porquê. Você vai começar a não somente querer ter, mas ser. Ser o Filho de Deus. Quem está entendendo isso, dá uma glória a Deus. Amado, e nós precisamos identificá-lo como Pai. Se você olhar na Bíblia, o Antigo Testamento já fala do Pai, a palavra Pai. Quando você vai para o Novo, dobra a quantidade de vezes. Só no livro de João são 107 palavras Pai. 107 vezes. Você ainda tem dúvida que Ele quer que você o reconheça como Pai? Só no livro de João tem 107 vezes. O Novo Testamento tem mais do que o dobro do que o Antigo. Essa palavra, Pai, Pai, Pai. Entenda isso. Quem está me entendendo, dá glória a Deus. O grande problema é que, como eu falei na semana passada, muitas vezes, por nós não nos relacionarmos bem com os pais biológicos, dificulta o entendimento de Pai do céu. Muitas vezes a forma como nós ministramos o Evangelho, que passamos para o povo, Deus vira um mordomo, um amuleto, ou então algo para se acessar alguma coisa. Nós mesmos, muitas vezes, desconstruímos essa imagem de pai com filho. E nós não podemos isso. O principal propósito teu é você tornar-se um filho de Deus. Separado pelo Pai, parecido com Cristo, mente dele. A Bíblia fala que quando Jesus veio à terra, Ele falou que obras maiores nós faríamos. Isso é para todos. Quem está me entendendo, dá uma glória a Deus. Porque o meu relacionamento, entenda isso, a gente tem uma dificuldade muito grande. Eu coloquei aqui, por exemplo, para estabelecermos um bom relacionamento com o Pai,
temos que levar em conta o seu caráter e natureza. Por isso a importância do propósito principal, termos o caráter de Cristo. Ou seja, para você se relacionar perfeitamente com o Pai, ter um relacionamento da forma como Ele quer, você tem que entender o caráter e a natureza dEle. E isso é transformado dentro de você. É por isso que nós temos que ter o caráter de Cristo, a mente de Cristo, para você absorver, para você ter tudo aquilo que Ele tem para você. Passa-se anos, às vezes, dentro da igreja, as pessoas não entendem isso. Não entendem sua posição. Antes de eu ser pastor, eu tenho que ser filho de Deus. E eu tenho que entender as benesses da filiação. Eu tenho que entender o porquê eu sou filho, porquê Ele é o Pai. Então o maior propósito é você conhecer isso. E muitas vezes um relacionamento, né, se torna difícil. Vamos dar um exemplo. O relacionamento meu com o irmão, com a irmã, o meu relacionamento, o contato com a minha esposa, com a minha filha, é algo físico, é algo visual, é algo de sentir a palavra, escutar a palavra. Então por quê? Para eu me relacionar com alguém, por eu estar num corpo carnal, eu tenho que ver. Então eu preciso ver. Eu quero falar com a Vânia, eu tenho que ver ela, tenho que dar um sinal para ela. Se ela não estiver aqui, eu fico mudo. E eu não consigo, de alguma forma nós projetamos isso para o relacionamento com Deus, por nós estarmos aqui na terra. Então nós temos dificuldade e não entendemos que o nosso Deus, Ele está em todos os lugares. Se eu vou mais alto céu, Ele está lá. Se eu vou no mais profundo abismo, Ele está lá também, diz a palavra. Ou seja, Deus está em todo lugar. Se nós tivéssemos bastante esse entendimento, muitas coisas erradas nós não faríamos, porque Ele está lá. Só que nós temos de alguma forma nós projetamos o tipo de relacionamento que nós temos com as pessoas, com o relacionamento com Deus. Aí eu vou me relacionar, aí você fica mudo até chegar no lugar, se ajoelhar, não, Deus está em todo lugar. Nós projetamos isso para o Senhor, quem está me entendendo? Aí quando a gente passa a conhecer o Senhor como Pai, e entendendo tudo, como deveria ser antes da queda, quando você começa a se relacionar com Deus, e você começa a entender o que está aqui, como seria antes da queda, Ele andando com... O que Deus quer? A origem, voltarmos e entendermos isso, nós fundamentamos a nossa percepção de Deus. Nós fundamentamos, nós verdadeiramente, cada vez mais, nós consolidamos e percebemos mais a Deus. Quando você tem essa mentalidade de como seria, né? E isso nós perdemos. Quanto mais nós andamos com paz e entendemos a sua natureza, o seu caráter, mais passamos a compreender o sentido de eternidade. Mais nós começamos a entender o sentido de eternidade e mais nós entendemos o que é um lar no céu. Se eu perguntar para você o que é um lar no céu, presta atenção, o lar no céu é perfeito, porque vem de um Deus perfeito. Então, por mais que nós venhamos a construir na nossa cabeça como é o céu, devido ao nosso corpo carnal e à imperfeição que temos, nós nunca vamos chegar àquilo que Deus tem preparado para você e para mim. O que dele tem para você e para mim excede o entendimento do homem, é muito maior, porque ele é perfeito. Você está me entendendo? Dá glória a Deus. E tem lugar para todo mundo, porque a própria palavra protege, a própria palavra endossa. João 14, versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar-vos lugar. Tem lugar para todo mundo. Tem lugar para você e tem lugar para mim. Você pode dar glória a Deus por isso? Tem lugar para a gente. Deus já preparou, e é perfeito, perfeito, projetado para você e para mim. Esse entendimento, que muitas vezes quando a gente pensa, imagine João pensando o céu na época dele, ele pensava então em construção de pedra, castelo. A gente está em outra época, você não tem, cada época é uma época, então a gente não tem uma imensidão como deve ser aquilo lá. Só sei que eu estou junto, só sei que eu estou lá, só sei que eu fui separado junto com você, só sei que nós vamos estar lá todos juntos, em nome de Jesus.
Aleluia, o importante é isso. Como é, eu não sei, só sei que é perfeito e está preparado para mim e para você. Aleluia, essa é a maior vitória que a gente pode ter. Em nome de Jesus, quem está me entendendo? Aleluia, aleluia. Agora a Bíblia diz uma coisa. Está me entendendo até aqui? Glória a Deus. A gente tem que ter esse entendimento. Se você não entender o que você é, para você cumprir o teu propósito de ministério, fica mais difícil. Primeira coisa, entenda a sua filiação. Entenda que existe um Pai. Saiba se relacionar com Ele. Esse é o maior propósito. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Ou seja, Deus quer que você seja parecido com Ele. Está me entendendo? Quando Ele fala, Ele está falando de caráter, de conduta, de forma de pensar, de agir, do jeito. Nós precisamos chegar lá. Agora a Bíblia diz, veio para que era seu, e os seus não o receberam. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder para serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Aos que creem em seu nome. João, do 11 ao 12. Ou seja, teve alguns que ele veio para o que era seu, mas os seus não os receberam. Mas a todos quanto receberam, olha só, vai ter gente que vai aceitar e vai ter gente que vai rejeitar. Mas a todos que receberam, deu-lhes o poder para serem filhos de Deus. Aí você vai falar, pastor, somos filhos de Deus como? Como nós chegamos lá? Através do Espírito de adoção. Presta atenção. Hoje você vai entender algumas coisas. Através do Espírito que habita em você. A Bíblia fala isso. A Bíblia diz, Romanos 5, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu propósito. Outras versões falam decreto. Qual é o propósito maior? Ser parecido com Ele, ter o caráter dEle. Você está me entendendo? Então, a primeira coisa, para isso você tem que saber que todas as coisas contribuem para te construir, para você ser parecido com o Pai, para você chegar nesse propósito, que é o maior propósito que temos. Tudo contribui, se você estiver ligado nele. Para todos que são chamados segundo o seu propósito. O propósito, a tua filiação. O propósito, ser semelhante a Ele. O propósito, ter o caráter dEle. O propósito, um dia andar como Adão e Eva andou. Aleluia! Junto com Ele, sentado à mesa. Sabe o que é isso, irmão? Você já imaginou isso? Esse é o primeiro propósito. Glória a Deus. A queda levou tudo para trás, tirou essa... Mas o maior propósito de Deus é que você entenda o que Jesus fez. O unigênito veio e se transformou primogênito para que muitos irmãos viessem. Versículo 29 diz o seguinte: porque os que dantes conheceu, Romanos 8, 28 e agora 29, porque os que dantes conheceu, a estes predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Você pode dar glória a Deus por isso? O que mais ansia o coração do Pai, o unigênito, o único filho dele foi entregue para que viessem outros filhos. Jesus cumpriu o propósito dele na terra e nós temos que cumprir o nosso pelo que ele fez na cruz. Sermos parecidos, aleluia, entendermos quem Cristo é, entendermos o preço que Ele pagou, termos a mente dEle, tendo a mente dEle, a Bíblia fala, quem vê a mim, vê o Pai. Deus está construindo por você para subir, meu irmão, e tem gente com uma mentalidade terrena,
que nós queremos usufruir de tantas coisas, termos tantas coisas, mas a maior função é cada dia você se despir, né, de uma mentalidade secular, terrena, e ter a mentalidade do céu, deixando para trás as coisas que ficam, como a Bíblia diz, e andando adiante as que estão, eu prossigo para o alvo, pela presença, pela soberana, aleluia, pela soberana vitória em Cristo, em nome de Jesus. Entenda isso essa noite, deixando para trás as coisas que ficam, eu prossigo para o alvo, pela soberana vocação em Cristo Jesus. Amém ou não amém? Está dando para entender o que eu estou falando? Eu quero que você saia daqui de uma forma diferente. Quando você entrar dentro da igreja, você tem uma concepção diferente de céu e terra. Quando você chegar na tua casa, que você entenda o propósito principal, você se tornar filho, ser reconstruído, ser remodelado, voltar à origem e começar a caminhar. Quando você começa a ter esse entendimento de céu, as coisas vão começar a acontecer de uma forma diferente para você. Amém ou não amém? É a metanoia que acontece, de Romanos 12. Glória a Deus! Aleluia! Continuando, a Bíblia também fala, aí que entra, ou seja, você foi chamado por um propósito. Cristo, né, através da vida dele, está sendo separado. Ele morreu na cruz para ser o primogênito de muitos irmãos. E quando você entende isso, como é que você entende, pastor, tudo isso? Pelo Espírito de adoção. A Bíblia fala em Romanos 8, versículo 15 ao 17. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outras vezes estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Espírito de adoção de filhos. Ou seja, presta atenção, meu irmão. Você recebeu o espírito de adoção de filho. O espírito de adoção para que você um dia reconheça Abba, Pai. Só o Espírito Santo pode construir essa mentalidade, essa visão que você tem de Deus dos céus. Deixa Ele trabalhar na tua vida, deixa Ele construir isso, deixa Ele ter liberdade na tua vida, deixa o Espírito Santo agir. Aí você vai entender quem é pai e por que você é filho. Para que você clame Abba, Pai, para ter um entendimento de Abba, Pai, só através do Espírito de adoção, que está dentro de você, está dentro de mim. Amém ou não amém? Glória a Deus. Só nós temos esse Espírito. Ou seja, aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Como, pastor? O Espírito de adoção, o Espírito Santo está dentro de você. Você agora é um filho adotivo. Você agora faz parte do reino. Você agora faz parte do Senhor. Você agora tem um pai. Você pode ser órfão. Você pode não ter pais. Você pode não ter visto nem teus pais. Mas você tem um pai do céu que cuida de você e de mim. Tem um pai do céu que, aleluia, está preparando coisas maiores e grandes. Que vai sentar na mesa com ele. Você e eu, em nome de Jesus e tantos outros. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Às vezes me emociona isso. Está dando para entender o que eu estou falando? Isso tudo foi gerado de manhã ontem. Fui escrevendo. Entenda isso. Existe o Espírito Santo de você, o Consolador, que mostra para você, né, o juízo, o pecado. Mas a principal coisa, o elo, existe algo dentro de você que toca e liga com algo de Deus, que é o Espírito Santo. É como se fosse um carimbo. Algo dentro de você faz essa ligação com o céu, com algo de Deus, que nós recebemos quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. É o selo. Amém? E como você vai construir esse relacionamento com o Pai e quebrar algumas coisas? É deixar Ele trabalhar, é buscar, é orar, é ler, e vai ampliando o seu entendimento, em nome de Jesus. Porque é Ele que constrói, para que você entenda o Pai. A Bíblia fala em Isaías capítulo 64, versículo 8,
né? Fala bem claro, mas agora o Senhor é o nosso Pai, nós o barro e tu o olheiro, e todos nós obras de suas mãos. Deixa Deus trabalhar na tua vida, deixa Deus construir. Ele é o olheiro e nós somos o barro. É o que Ele quer construir na tua e na minha vida. Nós temos essa mentalidade de céu e não de terra. Aleluia, aleluia. A construção de Deus é isso. A construção de Deus é cada vez mais você ser parecido com Ele, em pensamentos. Não que você vai ter um corpo agora, um dia nós seremos transformados, diz a Bíblia, mas agora que você tem uma mente de Cristo. Quando você anda com a mente de Cristo, você reconhece a sua filiação e a tua identidade. Você começa a andar com intimidade, com segurança, com paz interior, sabendo para onde você vai. Sabendo para onde você vai. Quem é o seu Pai? Deixa Deus te abraçar através do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. E com isso você entendendo essa química toda, celestial, como todo filho nós recebemos herança. A Bíblia fala em Lucas 15, versículo 31 diz: filho, tu sempre estás comigo e todas as coisas minhas são tuas. Tudo que é de Deus passa para os filhos. Nós somos herdeiros. Você é herdeiro. Eu sou herdeiro. Nós somos herdeiros. Nós somos reino e sacerdotes. A nossa mentalidade tem que mudar. Eu quero que você, quando entrar naquela porta ali, eu sei que você vai entrar às vezes cheio de pedidos, com pensamento em algumas coisas. Você vem com uma preocupação terrena, mas entenda que você é o filho. Aleluia, você foi adotado. Jesus morreu com você, o Espírito Santo, o Espírito de adoção entrou em você. Você é um separado de Deus. Você está sendo construído. A Bíblia fala que todas as coisas contribuem. Muitas vezes Deus permite passar por certas coisas, permite as pressões, permite os processos, porque Ele está sendo construído dentro de você. E há uma necessidade para que a mente mude, para que os pensamentos mudem, para que a dependência aconteça, para que o relacionamento aconteça, para que a confiança aconteça, para que a fé perdure. Aleluia! 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 Eu estava, ainda tem 10 minutinhos, 15. Eu estava querendo eu saber como é para se adotar uma criança. Fui pesquisar. Como se adota uma criança? Uma coisa tremenda que tem tudo a ver também com alguma coisa do céu. Eu vou falar aqui algumas coisas, e isso seja para a glória do Senhor. Eu vou pegar algumas passagens bíblicas que... Presta atenção nisso. Os requisitos para você adotar uma criança aqui na terra. Aqui. Primeira coisa, ter no mínimo 18 anos. E 16 anos de diferença em relação ao adotado. Ou seja, eu tenho que ser 18 anos para cima. E a minha idade, de acordo com a pessoa, com a criança ou adolescente que eu vou adotar, tem que ter uma distância de 16 anos. Olha que coisa. Eu preciso ter idade. Meu pai tem idade suficiente do céu. Por isso Ele te adotou. A Bíblia fala em Colossenses capítulo 1, versículo 17. Ele é antes de todas as coisas. Todas as coisas subsistem nele. Ele tem idade suficiente para cuidar de você. A Bíblia fala que ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa tirar alguma coisa das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Deus tem idade suficiente. Deus é antes de todas as coisas. Ele tem idade suficiente para cuidar de todos os filhos. Amém ou não amém? Ele tem idade para isso. Ele tem capacidade para isso, porque na verdade você foi gerado por Ele. Aleluia! Segundo, idoneidade moral e motivação.
Você tem que demonstrar que possui condições emocionais e sociais. Social está falando de bens, parte financeira e a tua ocupação. Para você poder cuidar de uma criança, o teu emocional em relação à criança, o que você sente por ela, e a tua parte de bens tem que ser, aleluia, aprovado. Olha que a Bíblia fala, isso é para você no emocional. Isaías capítulo 49, versículo 15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que amamenta e não tem compaixão do filho de seu ventre? Mas ainda que essa se esquecesse, eu todavia nunca me esquecerei de ti. A Bíblia fala em João 3,16, Deus amou o mundo, ou seja, as pessoas de tal maneira, que entregou o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham vida eterna. Jesus te ama, Jesus cuida de você, Jesus pagou um preço por você, Ele separou você, aleluia! Todavia Ele não te esquece, aleluia! Está escrito. Alguém pode esquecer de você, alguém pode abandonar você, de repente você não conhece nem teus pais, mas Jesus jamais esquece do filho. Emocional. Parte de bens, condição social, bens, ocupação. Ocupação, ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Olha que coisa. A Bíblia fala em Hebreus 1:3, ele é o resplendor da glória e a expressa imagem de seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ou seja, meu irmão, a ocupação de Deus, sabe o que é? Sustentar todas as coisas, porque todas as coisas subsistem nele. A ocupação de Deus é sustentar tudo que Ele criou. Você, eu, a terra, o universo. Deus está se ocupando com todas as coisas. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A ocupação de Deus. Bens. A Bíblia fala em Ageu capítulo 2, versículo 8. Minha prata e meu ouro, disse o Senhor dos exércitos. Romanos 8:36. Porque dele para ele são todas as coisas. Deus detém tudo. Tudo é dele. Dele é o ouro, dele é a prata. Tudo que você tem é porque Ele permite. Ele tem controle de todos os bens, de todos os tesouros da terra. Amém ou não amém? Fui ver eu de novo, o que precisa? Item 3, curso preparatório. Passar por um curso de preparação para a adoção, dado pelo Poder Judiciário. Ou seja, você tem um cursinho, dado por o Poder Judiciário. Tomara que não seja esse judiciário aí. Só Jesus. Agora, imagina, meu irmão. Ou seja, você tem que passar por um curso. E eu queria falar isso para você. Jesus, quando Ele veio à terra, Ele passou por todo o curso que um homem poderia passar para gerar salvação. Ele apanhou, Ele foi escorraçado, Ele foi criticado, Ele foi apontado, Ele apanhou, Ele foi crucificado por amor a você e por amor de mim. Tudo aquilo que Ele precisava fazer, para aleluia, para você ser aprovado, para Ele ser aprovado, Ele fez. E João 19, versículo 30 diz, tendo sido provado, Jesus disse, está consumado. Ele pagou o preço. Ele passou pelo curso da vida e foi aprovado. Você pode dar glória a Deus por isso? Teletestai, está consumado. Glória a Deus. Documentação. Apresentar documentos de identidade, certidão de casamento e nascimento. Ou seja, para você adotar alguém, você tem que ter uma certidão de nascimento, uma certidão de casamento e uma identidade. A Bíblia fala, certidão de nascimento, e desceu o Espírito Santo sobre ele em forma corporal, como uma pomba, e ouviu a voz do céu, esse é meu filho amado em quem eu comprazo. Ele nasceu por você e por mim. Aleluia. De casamento, vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu. Aleluia. Da ponte de Deus, ataviada como uma noiva para o seu marido. Ele é casado com a igreja. A noiva
e o noivo estão juntos. Amém, neném? Você pode dizer amém por isso. Você pode dar glória a Deus por isso. Aleluia! E de identidade. Jesus tem uma identidade. A Bíblia diz, disse-lhe Jesus, João capítulo 14, versículo 9. Disse-lhe Jesus, estou tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem vê a mim vê o Pai. Como dize-me, mostra-me o Pai. Presta atenção, ele já tem uma identidade. Quem vê Jesus, está vendo a Deus. Quem sente Jesus, está vendo, aleluia, o próprio Pai. Felipe, um dos apóstolos, fala, você está tanto tempo comigo e não está conhecendo. Será que isso não acontece dentro da igreja também? Quantos Filipes que andam com o Senhor e não conseguem vê-lo, e não conseguem conhecê-lo a ponto de conhecer o Pai. Está tanto tempo comigo, um apóstolo, e você não compreende, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. Como você diz, mostra-me o Pai. Olha só, Jesus ainda fala, como é que você fala isso? Quem está vendo a mim, está vendo ao Pai. Quem está procurando a ver Jesus aqui tem a mente de Cristo, dá um glória a Deus por isso. Quando você tem um encontro com Jesus, quando você sopra uma metanoia, você está tendo contato com o Pai. Aleluia! O Espírito Santo está dentro de você, porque você buscou a ter identidade de filho. Você buscou a ser parecido como Jesus, o primogênito, entre muitos irmãos que viriam. Você está me entendendo? Glória a Deus. Glória a Deus. Mais 2 itens. Para você adotar um filho, você tem que aguardar. Olha só. Aguardar a indicação de uma criança ou adolescente com o teu perfil, com o perfil que você colocou. Desejado. Aguardar. A Bíblia fala em Romanos 8,19. Pois toda a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Filho de Deus se mostra que é filho. Filho de Deus tem um comportamento de filho. Há uma multidão querendo ver você. Há uma multidão e o Pai tem a expectação. O mundo tem expectação de conhecer os filhos. Você pode dar glória a Deus por isso. Há um aguardo. Se mostra que você é filho. Aleluia. Glória a Deus. Estágio de convivência. É a adaptação do adotado com a pessoa que está adotando. Você tem que se adaptar. E eu queria fazer essa pergunta para você. Como está a tua convivência com o Pai? Só para cá, ministério. Como está o nosso relacionamento com o Pai? O que Deus tem revelado para você? O último estágio para você ser adotado é a adaptação do adotado com o adotando. Você se adapta bem com a direção que o Pai tem te dado? Você aceita? Você recebe? Como está a sua convivência com Ele? Eu queria deixar isso para você pensar. Como está o seu relacionamento? Para você verdadeiramente mostrar que você é um filho adotado. Você aceita muitas vezes a disciplina do Pai. Você aceita, né? Hebreus capítulo 12, versículo 7 diz: perseverai na disciplina. Deus então vos trata como filhos. Ora, qual filho a qual o Pai não corrija? Todavia, se ficares sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, então você é um filho bastardo e não um filho. Olha que coisa séria. Como está o teu relacionamento com o Pai? A Bíblia fala que não há filho a qual o Pai não corrija, não orienta, não conserta, não exorta. Amado, presta atenção. É o período de adaptação com o Pai. A gente tem que ter esse relacionamento. A gente às vezes passa por situações que Deus permite, é porque está criando um elo de ligação. Eu tenho certeza que quando as coisas apertam, a primeira coisa que você faz é buscar mais o Pai com intensidade. É verdade ou não é? É a verdade. Você cria um elo de ligação muito mais profundo.
Você começa a se relacionar de uma forma mais direta. Você começa a entender um pouco mais Ele. Você começa a conversar com Ele. Às vezes Ele permite para você acordar. Sabe por quê? Porque você já é dele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem recebe, dá um glória a Deus. Eu vou parar por aqui. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Eu vou parar.